Boa noite, amados irmãos. Quero agradecer a Ebanop, pessoa do seu presidente, nosso amigo Pastor Joel, pelo convite para nessa noite estarmos aqui ministrando a palavra. Fiquei muito honrado em representar a nossa associação de tantas igrejas bonitas que vimos aqui, não só no telão, como as pessoas que ouvimos cantar nessa noite. Esse é só um pedaço da Igreja Batista do Nordeste Paulista. E deixamos a todos os irmãos que têm visitado e estão presentes na Semana Batista o nosso apreço pela vida de vocês, que vocês levem para a igreja de vocês o nosso carinho dos irmãos batistas do Nordeste Paulista. Deus abençoe. Convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias em Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, no capítulo 18, a partir do verso 1 até o verso 6, a palavra do Senhor declara assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus abençoe esta palavra lida no seu coração nesta noite. Amados, o nosso tema, que tem como apelo central o ser como Cristo, constitui em si mesmo o grande desafio de todos nós que amamos a Jesus de todo o coração. Quem é que, amando a Jesus de todo o coração, não tem se esforçado para transformar este tema em realidade de vida? A maioria das pessoas que conheço dentro das igrejas querem ser como Cristo. É o alvo. É o propósito maior. Aliás, é o único propósito que vale a pena. Eu sei que eu estou falando nesse momento a pessoas que se encontram diante desta realidade, se esforçando bastante para ser como Cristo. Pegamos a palavra do Senhor, a Bíblia, até mesmo como o tema sugere que sejamos como Cristo, praticando a palavra. Pegamos a palavra e relacionamos a partir dela coisas que nós entendemos que nos farão ser assim, parecidos como Cristo. Então arregaçamos as mangas, começamos o trabalho em nós mesmos, ajeitamos as coisas aqui e ali, nutrindo em nós o desejo que um dia, depois de tanto esforço, nós o conseguiremos. Então, praticamente como uma prática diária, nós, ao amanhecermos, fazemos aquele checklist no espelho, olhamos para o espelho e vamos conferir se realmente está tudo de acordo como Deus deseja que esteja em nós. Aliás, diz um provérbio chinês que se precisamos arrumar os cabelos todos os dias, o que dirá o coração? E fazemos a conferência se somos ou não parecidos com Cristo.
Temos a tendência a olhar e dar uma nota a nós mesmos. E assim vão se seguindo os dias da nossa vida. Promovemos alguns ajustes aqui, outros ali. E conforme vamos ajeitando ao formato que confiamos ser o mais adequado dentre os adequados, e convenhamos, nós batistas gostamos desse negócio de mais adequado dentre os adequados, chegamos a um ponto, trabalhando para ganhar tal formato, às vezes temos a certeza de que perdemos o rumo. Tentando fazer a coisa certa, às vezes não achamos o caminho. Lembra daquele momento na sua vida que tentando fazer as coisas darem certo, nem sempre aconteceram como você imaginava acontecer? Quantas vezes na nossa vida cristã é assim? Somos tomados da frustração porque planejamos bem ser uma coisa e não conseguimos. Temos aquele sentimento que Paulo revelou certa vez, que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não tinha plano nenhum de fazer, esse sim é o que ele fazia. Quantas vezes essa frustração tem sido a causa de muitas pessoas abandonarem as igrejas. De vez em quando eu encontro alguém que apresenta-se desistente de uma igreja, eu sempre faço a pergunta: por que você se afastou? Na maioria dos casos nós podemos ver no rosto dessas pessoas, no semblante acanhado, revelando atrás desse acanhamento, aquilo que costumeiramente acompanha a vida dos cristãos, a frustração de não ter conseguido e, por não conseguir, desistir. Quantos sentem tristezas de si mesmos? Quando sentem que não estão caminhando na direção dos propósitos mais nobres, feitos diante do Senhor, quem sabe em noites e programações como essas, de parecer ser como Ele, querer realmente pagar o preço para ser como Ele. E sentimos às vezes o gosto amargo da frustração na nossa alma, porque as coisas não caminham como planejado. É o sentimento de que nós não temos às vezes condições, que somos inadequados, incapazes. Esses dias eu cheguei pela manhã na igreja e costumeiramente há uma recepção muito bonita na porta da igreja. E eles se encarregam de entregar dominicalmente o boletim da igreja. E aquela manhã eu peguei, sentei no lugar que costumeiramente eu sento e fui folhear o boletim e resolvi ler a pastoral. Coisa rara quando a gente decide ler a pastoral de um boletim, não é verdade, irmãos? Muito bem. A pastoral escrita pelo pastor Genilson Vaz. E ela dizia assim: como seria a primeira igreja batista de Ribeirão Preto se todos tivessem o seu comportamento? Eu olhei assim, meu Deus, que coisa séria, eu vou continuar lendo. E o pastor escreve assim: deixa que eu explique. E eu pensei comigo, é bom ele explicar muito bem. Como seria a PIB se todos frequentassem os cultos como você frequenta? Teríamos sempre bancos vazios ou faltaria espaço? Como seria a igreja se todos contribuíssem como você? Haveria déficit ou superávit? Como estariam os sem Cristo se dependessem de você? Ouviriam o evangelho ou continuariam a viver sem esperança e sem Deus no mundo? Como seria a nossa igreja se todos se envolvessem com o trabalho como você se envolve? Teríamos sempre voluntários ou a minoria continuaria sobrecarregada tentando atender a todas as demandas? E eu fiquei chocado com aquilo.
E disse assim mais: como seria a obra missionária se ela dependesse da sua oferta? Nós mandaríamos mais missionários ou até mesmo aqueles que estão lá fora teriam que voltar? Eu disse assim: meu Deus. E de repente li uma expressão: e ainda? E fiquei pensando comigo: ainda há um ainda? E a seguinte pergunta veio: como seria a nossa igreja se todos orassem como você ora e lessem a Bíblia como você lê? Como seriam as igrejas se todos amassem e se relacionassem com os irmãos como você se relaciona? E quando eu terminei de ler aquilo tudo, eu abaixei com a cabeça e disse assim: Deus, eu vou pegar esse pastor. Não, eu disse: Deus, nós somos inadequados. Nós fazemos tantos planos e tantos propósitos e não passamos, não saímos do mesmo lugar tantas vezes. Eu quero ser como Cristo. Às vezes fazemos avaliação de nós mesmos e não chegamos à conclusão de que não vamos conseguir. É por esta razão que Deus se encheu de compaixão. Deus se compadeceu de nós quando olhou a nossa condição humana, nossa incapacidade de conseguir por nós mesmos. E no seu infinito amor, nos enviou o seu Filho, o seu único Filho, para nos salvar, para que pagando o preço no meu lugar, achássemos graça, imerecida graça. Por isso eu digo a você hoje que, como eu, às vezes não consegue, anime-se hoje, mesmo diante de tantas impossibilidades e frustrações humanas, pois há um Deus trabalhando hoje em seu favor, e Ele deseja que você seja como Cristo. Ainda que seja difícil para você, Deus está agindo em seu favor. Dentre muitas pessoas que tiveram sempre um papel importante na minha vida, uma delas é meu irmão mais velho. Ele sempre me ensinou muitas coisas. Há uma coisa que ele me ensinou que vem pela minha vida por alguns anos. Ele sempre dizia, diante da minha timidez para determinadas coisas, a seguinte expressão: o não você já tem. Não tenha medo. O não você já tem. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí: o não você já tem, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Nós nascemos debaixo desta condição humana, essa vocação para a incapacidade, do não que parece ser estampado bem grande, dizendo para nós que nós não vamos conseguir mesmo você pode fazer o propósito que você quiser fazer, de ser o melhor crente que você puder ser, você não vai conseguir. É isso que este mundo mau, a vida pecaminosa nos diz. Todavia, o que Deus diz é o contrário. Deus diz que Ele está agindo em seu favor. Olha para esse texto, que eu vou lhe mostrar isso nessa noite. Você que quer ser como Cristo, há um Deus agindo em seu favor. O verso 6 fala que Deus olha para aquele povo, seu povo, porque refere-se à casa de Israel, povo separado para Ele. Povo que deveria estar honrando a Deus todos os dias da sua existência, pelo privilégio de ser povo eleito, chamado por Deus. E Deus, olhando para aquele povo, o que Ele vê? Ele vê um povo egoísta, amantes de si mesmo, povo pecador que não consegue entender o propósito que Deus tinha, o propósito mais nobre que o Senhor tinha para eles. E olhando para esse povo, Deus os compara
Há um vaso que se estragou, e por estar estragado não pode usá-lo mais, a menos que seja refeito. Olho para o verso 6, eu vejo um Deus que mesmo diante da condição daquele povo que ele está olhando, deixa claro que ele não desistiu de usar aquele povo e que Deus quer transformá-los. Deus tem um desejo no seu coração. Deus queria fazer daquele povo um povo realmente abençoado. Deus tem um desejo no coração dele para cada um nessa noite. É que sejamos de fato vasos que contêm a preciosa graça dele, o Senhor Jesus, no nosso coração, que nos embeleza e nos faz cada dia mais fazermos a vontade perfeita do nosso Deus. A essência do que Deus está revelando ao seu profeta é que está tudo errado com o povo. Porém, ele gostaria de mudar as coisas. Quem sabe hoje é o dia que você possa sentir no coração, pela palavra do Senhor, que há mudanças que o Senhor pode começar hoje a fazer na sua vida, promovidas pela ação direta dele. Quem sabe você é um vaso que, tendo sido estragado por alguma razão, hoje precisa ser refeito para ser como Cristo. É muito fácil ser estragado. É muito fácil perdermos esta condição de sermos como Cristo. Eu penso num vaso que cai. A queda inutiliza o vaso. Vira caco. Quantos já não são mais vasos, são cacos. Despedaçados por aí pelo pecado, deixam de ser úteis. Vasos que brilhavam e ornamentavam e abençoavam, não brilham e não ornamentam mais. Bons referenciais que tínhamos, e sabe lá onde eles se encontram hoje? Aquele povo cujo Deus se dirigiu a eles, foram parar lá na Babilônia, exilados. Quem sabe alguns vasos, que eram vasos e hoje são cacos, exilados nas Babilônias da vida, longe da presença do seu Deus. A rachadura também esvazia o vaso. Muitos estão apenas ornamentando, porque não podem mais carregar nada dentro delas, pois tudo que se coloca dentro vaza, e por isso se encontram vazios. Desperdiçam todo o investimento que Deus faz em suas vidas. Há crentes que fazem qualquer profeta chorar, a exemplo de Jeremias, que tendo chorado tantas lágrimas, pessoas que estão rachadas, nada de bom para dentro delas. Algumas até com o coração desejosos de reter alguma coisa, porém, por estarem remendadas, não podem. Quantos vasos estão apenas envernizados, com o brilho ilusório do verniz, escondendo por trás desse brilho, desse verniz, as rachaduras, que aos olhos humanos são imperceptíveis, mas para Deus estão ali. Ele olha para você e vê. Vasos que, tendo sido barro, na qualidade de barro, quiseram ajudar o olheiro. Se você ver comigo no verso 4, o verso 4 nos dá conta de que há aí um vaso em plena transformação que teve que ser refeito.
Isso acontece mais do que a gente imagina. Quantas vezes Deus está trabalhando em nós, nos moldando, e nós estamos atrapalhando Deus, endurecendo as coisas na hora errada, palpitando quando não somos chamados a palpitar, escolhendo quando não somos convidados a escolher, decidindo quando Deus é quem deveria tomar todas as decisões. Amados, quantas vezes o nosso próprio agir paralisa o de Deus? Quantos têm perdido anos para reconstruir as coisas que já estavam quase prontas e tiveram que ser ajustadas pelo poder de reconstrução daquele que é o oleiro? O formato que Deus quer dar à sua vida depende do quanto entregue está a sua vida nas mãos do oleiro. Deus te convida hoje a amolecer. Amoleça. Obrigado, pastor. Não resista. Deus quer continuar a transformar a sua vida num vaso maravilhoso. Dói um pouquinho. Demora um pouquinho. Mas vai valer a pena. Aguenta firme. Olha só para o verso 2. O verso 2 fala que nós precisamos ir até lá. Por mais óbvio que seja isto, que nós temos que nos dirigir à casa do oleiro, não é nada fácil ir até lá. O povo de Israel que receber esta mensagem, teve dificuldade de ir até a casa do oleiro. A maioria das pessoas que vivem nesse mundo, nos dias de hoje, estão indo em outra direção, não na direção da casa do oleiro, mas na direção oposta. E a palavra começa com uma ordem: levanta-te. A atitude que muitos têm tomado é de adiar. E por isso não se levantam. Israel adiou, e quando quis se levantar, se levantou lá no exílio. Israel foi viver uma das páginas mais difíceis da sua história, porque não foi para a casa do oleiro. Quem sabe hoje você esteja vivendo alguma página da sua vida, aquela que você se considera uma das mais difíceis, porque Deus está tentando trabalhar na sua vida. A palavra profética para Jeremias é: diga ao povo que se levante. Levante-se para a transformação que Deus quer fazer na sua vida. E experimente a liberdade ao invés do exílio em sua alma. A decisão de ir é o começo de todo o processo, irmãos. Uma vez que se espera, é que a gente seja disposto a pagar o preço e atender um convite desse. Não é fácil atender esse convite. Certa vez eu ouvi uma palavra baseada nesse texto, pregada pelo pastor Levi Araújo. E ele falava sobre o quanto difícil é ir à casa do oleiro e deixar o oleiro trabalhar em nós. Ele dizia que certa vez que ele cantava esse cântico tão conhecido, que tem a ver com esse texto, que diz assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. La la ya la ya la, la ya la la ya. E aí para por aí.
Porque cantar esta canção de verdade não é nada fácil. Imagina ser quebrado, amassado, refeito, mexido, moldado. O pior é que o oleiro, para fazer o vaso voltar a ser vaso, tem que colocar na roda para girar. Tudo fica mais interessante porque a roda é a vida. Girando todos os dias. Trazendo para a existência a revelação de que fatos, de quem nós verdadeiramente somos. Revelando no girar do dia a dia, o quanto dispostos nós estamos a sermos moldados. O texto diz que o vaso estragou em plena roda, enquanto girava. Peço desculpa aos irmãos, eu estou há quase 5 dias tentando me recuperar de um resfriado. E agora secou de vez a garganta. Mas a roda vai girar e nós vamos chegar até o final. De repente o vaso estraga em plena roda. E a pergunta é como? Como pode, se a mão do oleiro é precisa? Se servimos a um Deus capaz, irmãos, de edificar os vasos mais bonitos que o mundo possa vir a conhecer, de mãos que podem dar o melhor formato a todos quantos desejam ser barro, como é possível este vaso se estragar? O que leva a crer, olhando para esse texto, que foram as circunstâncias, e sempre nos parece que as circunstâncias é que nos traem. Porque no dia a dia da vida, enquanto a roda roda, as coisas variam. Posto que uma hora estamos rodando no alto e de repente estamos embaixo, e o rodar da roda vai revelando o quanto estamos realmente dispostos para Deus na nossa vida. Se somos os mesmos quando estamos em cima, ou se vamos lembrar de Deus somente quando estamos lá embaixo. Quando vejo para esse acidente na roda, me faz pensar que o barro deixa de ser maleável. Toda vez que ele pensa que já pode endurecer com o oleiro. Muitos param de rodar nas mãos do oleiro, pois tomam o controle de volta. Acham que já está tudo pronto. No começo do meu ministério eu tive uma oportunidade ímpar de almoçar pessoalmente com o Dr. Shed, que esteve pregando para nós nesta semana. E eu perguntei na opinião dele, que ele me desse a opinião dele sobre a razão pela qual Jesus mandou nos celebrar a ceia em memória dele. Jamais esqueci aquela resposta. E ele disse assim: foi para que lembrássemos sempre onde está fundamentada a nossa fé, na cruz do Calvário, no sacrifício. Toda vez que celebramos a ceia, nós celebramos o sacrifício. A nossa fé provém de um sacrifício, em que Cristo morreu no nosso lugar, para que tivéssemos vida em seu nome. É por isso, amados, que o caminho que leva à casa do oleiro é o caminho da descida. Porque o texto fala: levanta-te e desça. Aonde se reconhece cada dia a necessidade de se humilhar, para que em se chegando na casa do oleiro, estejamos desgarrados da nossa vaidade humana, alcançando a graça de sermos reconstruídos um vaso novo.
Este foi o segredo descoberto por João Batista. Quando alguns dos seus seguidores, vendo que Jesus estava tomando fama por todas as partes, chega para ele, tentando fazer de João Batista um vaso em si mesmo, colocando os holofotes nele e dizendo: olha, está aí um Jesus que está tomando forma, nós precisamos fazer alguma coisa. E João Batista disse: sabe o que eu vou fazer? Nada, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Quem é que tem crescido de fato, irmãos, nos nossos ministérios? Quem de fato tem recebido os holofotes nas nossas igrejas? Quando olho para a condição da nossa nação, mergulhada nos últimos anos numa jornada de fé, cujas vozes proféticas não têm mais proclamado um caminho de descida, mas têm proclamado um caminho de subida. Homens que não têm receio algum de proclamar uma fé centrada num trono ao invés da cruz. Como se Jesus não tivesse sido enfático quando declarou que o seu reino não é desse mundo. E se alguém quiser achar o reino, há um caminho apenas para ser encontrado. É vir após ele, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Quantos por aí estão sendo conduzidos para a casa cujo barro é Deus? E as mãos do oleiro são suas próprias ambições pessoais. Colocando Deus na roda da vida, moldando-o conforme as suas necessidades e até mesmo vaidades, com o propósito final de exibir um vaso nobre, cujo conteúdo está jorrando de realizações humanas, revelando que a experiência de transformação de tais oleiros foi a transformação da fé ou de um Deus barro num vaso de ouro cheio de curas, milagres, riquezas e conquistas meramente humanas. Só há um temor que invade meu coração diante desta realidade. É que um dia, para todos nós, a roda vai parar de rodar. E nesse dia, só vai haver uma coisa que importará: quem teve coragem de ser barro para ser transformado em Cristo Jesus. Só quem teve a coragem de se levantar e caminhar para a casa do oleiro, pelo novo e vivo caminho. Só quem deixou ser moldado, a ponto de virar vaso de barro, é que guardará para sempre o bom tesouro de Cristo. Aliás, o único verdadeiro tesouro que vale a pena desejar na vida. Aquele que daqui a 100 anos, 1000 anos, toda a eternidade te acompanhará. Porque a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 2, verso 17, faz a seguinte declaração: o mundo passa e com ele as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero terminar. Aí você não vai ver no texto o que eu vou dizer. Mas quando o oleiro termina de dar a forma que ele deseja ao vaso, ele o coloca no forno, para que aquele formato seja fixado para sempre. Eu quero dizer a você que tem o desejo, assim como eu, toda a liderança da convenção, quando escolheu esse tema, tem esse desejo também de ser como Cristo. Que o Senhor Jesus
Diz a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, que já tendo começado a boa obra em nós, Ele vai aperfeiçoar até aquele dia final. E você vai perceber que este dia está reservado a que o fogo de Deus possa solidificar o vaso que Ele tem transformado você, porque o Senhor quer derramar sobre você, sobre este vaso, a sua preciosa graça, até transbordar cada dia mais. Deixo a citação das palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz assim: bendito oleiro, que nos fez do barro e que para nos salvar entrou no barro. Encarnou-se e habitou entre nós, para fazer de nós vasos de honra, úteis para toda a boa obra. Que você seja como Cristo, um vaso de barro abençoado para a glória do Senhor. Amém.